Graças e paz, irmãos. Agradeço mais uma vez o convite do conselho dessa igreja e com muita alegria estou aqui com vocês. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor Deus em Gênesis capítulo 29. Eu farei a leitura de todo o capítulo. Eu peço que os irmãos acompanhem com fé e com temor a palavra de Deus. Gênesis 29. Creio que todos encontraram. Está escrito assim a palavra de Deus, meus irmãos. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhe disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e de apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és osso e minha carne, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó
e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás, o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhes, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Até aqui, meus irmãos. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, de graça e de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, que fielmente foi registrada pelo teu servo Moisés e chegou até nós para nos trazer lições espirituais, para iluminar a nossa mente e para purificar a nossa alma. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento, fale com o teu povo. Usa a minha vida, Senhor Deus, para ser o teu mensageiro nessa noite, de forma fiel, de forma temerosa. Que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema desse sermão é: Deus pode usar até mesmo a malícia humana para cumprir a sua promessa. Deus, ele tem esse poder de usar as maquinações humanas para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa. Muitas vezes nós ficamos desencorajados e desanimados com as maquinações dos homens, as maquinações que nós vemos nesse mundo caído, seja a fraude na previdência ou aquele pedreiro que te deu um chapéu, seja o desvio de verba na educação ou de outro setor da esfera pública, ou um parente que engana a esposa com outras famílias, com outras amantes. Tudo isso nos traz a realidade de um mundo caído, de um mundo onde os homens enganam, onde os homens eles fazem de tudo para corromper aquilo que Deus propôs para o homem. Mas por que Deus permite que o engano envenene o espírito? Será que o engano pode frustrar o plano de Deus? Será que a maldade humana pode atrapalhar aquilo que Deus predeterminou? Será que a malícia humana consegue impedir os desígnios do Senhor? Essas são as respostas que nós precisamos responder através desse texto. O personagem do nosso texto, o Jacó, ele conhecia muito bem o engano, a arte de enganar. O seu próprio nome quer dizer enganador ou suplantador. Ele queria tanto a bênção da primogenitura, porque ele era o segundo filho, de Isaque e Rebeca. Ele queria tanto essa bênção que ele enganou seu pai, que estava velho e cego. Ele se passou pelo seu irmão Esaú, enganou seu pai de forma vergonhosa, apoiado pela sua mãe, e conseguiu a bênção. A trapaça funcionou, porém as consequências foram terríveis. As consequências das maquinações de Jacó foram muito graves, pois o que o homem semear, isso também se fará, diz o apóstolo Paulo. Vejam comigo, Jacó, ele foi obrigado a fugir depois que ele enganou o seu pai, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então ele foi obrigado a fugir só com a roupa do corpo.
Teve que deixar a casa de sua mãe querida, que o amava, e caminhar mais de 740 quilômetros a pé, por um território desconhecido, perigoso, até a casa do seu tio Labão. Como fugitivo, ele deve ter ficado apavorado ao passar sozinho por esses territórios, cheio de animais selvagens, um povo hostil, deuses estrangeiros. Ele estava em terra estranha. Mas Deus tinha algo na vida de Jacó. Mesmo com todos os seus erros, mesmo com todos os seus defeitos, Deus tinha uma promessa na vida dele. O Senhor vai ao encontro de Jacó no momento que ele foge do seu irmão. E eu gostaria que os irmãos vissem, volte algumas páginas aí no capítulo 28, e veja a promessa que Deus faz para Jacó quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. Isso está no capítulo 28 de Gênesis, do verso 13 ao 15. Deus aparece para ele num sonho. Vejam comigo. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus faz uma promessa maravilhosa para Jacó. Deus disse que ia guardá-lo, que iria fazer a descendência dele grande como o pó da terra. Então Jacó, com essa promessa nos ouvidos, com essa promessa no coração, ele segue viagem até a terra de Harã, até a terra onde Labão, seu tio, vivia. Com a promessa de Deus, ele tem coragem para enfrentar todas as adversidades e refletir sobre o que ele tinha feito. Então, gostaria de dividir o capítulo 29 em 4 partes. A primeira, Jacó se encontra com Raquel, a sua prima, que viria a ser sua esposa. Isso está no verso 1 ao verso 12. O encontro de Jacó com Raquel no poço, ele é fruto da providência de Deus, irmãos. Ele estava andando mais de 740 quilômetros, quando ele chega num poço onde os pastores levavam os seus rebanhos. E a providência de Deus fez com que ele encontrasse a sua parente. Fez com que ele encontrasse Raquel. Essa história, ela nos lembra outra história que é contada em Gênesis, de um outro casamento. O casamento do seu pai Isaque. Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho entre os seus parentes, porque ele dizia: eu não quero que meu filho case com as mulheres cananeias. Então ele manda o servo até a casa do mesmo Labão, só que era bem mais novo, para encontrar a esposa para Isaque. E o servo de Abraão, ele encontra Rebeca, que era irmã do Labão naquela ocasião. E aí o servo de confiança, ele vai e faz um teste com Deus. Ele faz um teste, ele ora a Deus, faz um teste, e Rebeca, ela passa em todos os testes. Então ele louva a Deus e fala: é essa a mulher do meu Senhor, só pode ser ela. Então ele fica lá, conversa, explica a história e volta com Rebeca para Isaque. E Isaque casa com ela então. Naquela ocasião o Senhor guiou o servo de Abraão também a um poço, onde alguns pastores também davam água aos seus rebanhos. Então é muita coincidência, a mesma história está se repetindo praticamente. Provavelmente é o mesmo poço que Jacó está agora sentado. E nos chama a atenção o fato de que o servo de Abraão, ele ora a Deus. Ele ora pedindo a direção de Deus para a missão que ele tinha. E nos chama a atenção também que depois que o Senhor abençoa ele com a vinda de Rebeca, com tudo isso, ele louva a Deus.
Ele agradece a Deus. Porém, nós vemos um grande contraste com Jacó. Jacó não ora pedindo direção a Deus. Jacó não louva a Deus depois que ele encontra Raquel. Então a gente percebe esse contraste na vida do Jacó. Ele não agradece a Deus, porque Deus abençoou ele, guardou ele no caminho. Segundo a providência de Deus, ele encontrou Raquel. Ele não agradece. Jacó, mais uma vez, ele deseja tomar a situação nas suas mãos. Sabe quando você quer resolver as coisas com o seu braço, com a sua inteligência, e não busca a direção de Deus? É o que Jacó está fazendo aqui. Meus irmãos, uma aplicação para nossas vidas. Nós aprendemos aqui duas lições. Primeiro, devemos sempre buscar a direção de Deus em todos os assuntos das nossas vidas. Deus, ele tem que reinar em todas as esferas da sua vida, da minha vida, todas. Você não pode tirar Deus de aqui o Senhor não entra, aqui é comigo. Não, o servo não é assim. Então a primeira lição que aprendemos é que devemos sempre buscar a direção de Deus nos assuntos da nossa vida. E o segundo é que nós devemos sempre ter um coração grato diante de Deus. Tenha um coração agradecido ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele resume essas duas lições num único versículo, que eu vou ler para os irmãos, em Filipenses 4:6. Ele diz assim: não andeis ociosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então que Deus conheça todas as suas petições, que tudo esteja diante de Deus, através da oração, o seu desejo, aquilo que você almeja, aquilo que você tem dificuldade, coloque diante do Senhor, porque é a instrução bíblica. Mas Paulo fala com ações de graça, sempre com o coração agradecido. Obrigado, Senhor, mesmo pela luta. Os apóstolos louvaram a Deus porque eles foram espancados no templo, porque se acharam dignos de sofrerem pelo amor de Cristo Jesus. Esse é o desejo que nós devemos ter no nosso coração, meus irmãos. A segunda cena que nós vemos é Jacó na casa de Labão, do verso 13 ao 20. Raquel, ao saber da notícia do seu primo, ela corre para a casa do seu pai e avisa, e conta as novas. Pai, um estranho apareceu no poço, ele diz que é seu sobrinho, meu primo, e ele removeu a pedra sozinho, ele é muito forte, ele deu água às ovelhas, ele é filho de Rebeca. É uma boa notícia para Labão. Labão, provavelmente, ele estava recordando daquela cena que eu disse do servo de Abraão, porque quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, foi o Labão que tratou do dote. Talvez o pai dele já estivesse doente, ele tomou a liderança, mesmo sendo jovem. E na época, se você ler lá em Gênesis, nos capítulos anteriores, ele recebeu presentes, ouro. Abraão mandou muito ouro pelo servo para dar de dote para Rebeca. Então Labão, que tinha a riqueza como ídolo, ele se recorda desses presentes valiosos do servo de Abraão e corre novamente para encontrar Jacó. Ele falou, tem mais dinheiro aí, tem mais riqueza vindo aí. Só que quando ele chega, ele tem uma grande decepção. Ele encontra Jacó só com a roupa do corpo, sem nenhum centavo, mas pelo menos o cara era forte. Então sempre você pode aproveitar um bom trabalhador. E então ele começa a conversar com Jacó, o seu sobrinho, e no versículo 13, ele quer saber por que Jacó está naquela situação. Porque ele está pobre, porque ele está sozinho, porque ele vem sem camelos, porque ele está sem nada. O verso 13 diz assim: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, então ele ouviu todas as novidades que Jacó tinha para contar, inclusive que ele enganou seu pai e por isso teve que fugir da ira do seu irmão, senão ele seria morto. Então Labão ouviu todas essas novas, e aí é o que ele diz. Ele abraça Jacó, beija e fala: esse aqui é osso, meu osso e minha carne. Ele entende a situação de Jacó.
E quando ele diz, esse realmente é meu osso e minha carne, ele está dizendo muito mais do que esse é meu sobrinho. Ele está falando, esse cara é igual eu. Ele ama a riqueza igual eu, ele faz de tudo pela riqueza. Ele é osso do meu osso, é carne da minha carne. Nós somos farinhas do mesmo saco. Ambos somos ávidos por riqueza. Porque ele viu a história de Jacó. Jacó trapaceou um pai cego, velho, pela uma bênção, a bênção da primogenitura. E naquela situação, Labão ele quer conversar com Jacó. O que você tem para oferecer? Jacó era um trabalhador. Então ele trabalha um mês. Ele trabalha um mês na casa de Labão. E após esse mês, Labão vai barganhar com ele. Fala, você não pode ficar trabalhando de graça para mim, diz o teu preço. E aí Jacó pega e fala, eu trabalho 7 anos pela tua filha mais moça, a Raquel. Porque ele amava demais essa mulher. E Labão fala assim, 7 anos de trabalho eficiente, eu vou sair lucrando. Tá certo, tá fechado. E Jacó trabalha, a texto bíblico diz, irmãos, que ele trabalhou esses 7 anos e passou tão rápido que parecia dias, tanto que ele amava essa mulher. Então foi o trabalho, os 7 anos foram tranquilos para Jacó. Ele não tinha dinheiro para pagar o dote, mas ele tinha força de trabalho. Mais uma vez, Jacó não pergunta a vontade de Deus. Vocês perceberam? Ele não pergunta, Senhor, é com essa mulher que eu devo casar? O Senhor me prometeu uma descendência, é com ela? Mais uma vez, ele não ora a Deus pedindo direção. Ele está apaixonado, ele segue o seu coração. E a Bíblia diz, irmãos, que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Ele não ora a Deus. Ele não busca a direção do Senhor. O verso 20 diz que os 7 anos foram rápidos. E Jacó, ele tem Raquel como ídolo. Ele faz da mulher que ele ama um ídolo para ele. E o ídolo geralmente cega a pessoa. Ele cega a pessoa e você vai seguindo apenas o seu instinto. Uma outra aplicação para nossas vidas, meus irmãos. Cuidado. Lute contra a tendência pecaminosa que nós temos de transformar as pessoas que nós amamos em ídolos. Cuidado. Vamos aprender com essa lição de Jacó. Nós temos essa tendência de transformar as pessoas que nós amamos em deuses. Quer seja a esposa, o esposo, o filho, o pai. Nós temos essa tendência em colocá-las no lugar de Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 14, 26. Se alguém deseja seguir-me, ama o seu pai, e ama o seu pai e a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não divide sua glória com ninguém. Ele exige primazia. Qual que é o grande mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Então nada pode estar entre você e o seu Deus. Mas nós temos essa tendência de endeusar seres humanos, pessoas que nós amamos. E Jacó aqui, ele está cego por esse amor, ele não pede a direção de Deus, ele segue o seu instinto, do seu coração falho. Muitas vezes, a pessoa está tão apaixonada por outra, está tão cega, tão loucamente apaixonada, que ela ignora o que Deus diz na sua palavra. Ela está cega, ela não quer ouvir algo que vai contra a sua paixão. Ela ignora o que Deus fala na Bíblia, que tem que procurar alguém que tenha a mesma fé, que tem que procurar alguém que tenha os mesmos princípios que você. E a pessoa cega, ela ignora Deus, assim como Jacó ignorou. A pessoa, ela não se importa se sua paixão, aquela pessoa que ela ama, é crente ou não.
se teme a Deus, ela só quer satisfazer o seu coração pecaminoso. Como nós temos visto isso nas igrejas. Da mesma forma, irmãos, um pai ou uma mãe que vê o seu filho errar, vê o seu filho pecar, vê o seu filho transgredir a lei do Senhor, desagradar a Deus, trazer escândalo para a igreja, mas mesmo assim apoia, defende, passa a mão na cabeça, porque ele ama tanto o seu filho que ele não tem coragem de confrontá-lo, porque ele ama tanto o filho mais do que a Deus. Então eu vou proteger meu filho. A pergunta é: a quem amamos mais? Ou quem governa a nossa vida? Deus ou os nossos desejos, as nossas paixões? Na vida de Jacó, Deus não estava governando. Deus falou: vou te fazer uma descendência que vai do Oriente ao Ocidente. Vai ser tão grande como o pó da terra. Jacó conhecia a promessa de Deus. Mas quando ele chega lá na casa do seu tio, ele vê Raquel formosa. Vocês viram no texto que ela era bonita, formosa. Ele fala: é essa. Fechou. Ele não quer saber ele não ora, ele não pede direção. Ele vai e propõe trabalhar por Raquel. Terceira cena, irmãos: Jacó é enganado por Labão. O enganador é enganado. Aquele que era o esperto, que era sagaz, ele encontra alguém à altura, um adversário forte, porque Labão era um homem extremamente esperto, que fazia maquinações, que faziam coisas erradas. E Moisés, ele faz um contraste ao escrever Gênesis entre as duas filhas de Labão. No verso 17 ele diz que Lia, a mais velha, cujo nome quer dizer vaca selvagem, alguma coisa desse tipo. Não sei que nome é esse que se dá para uma filha, né? Mas deram esse nome para ela. E ela tinha os olhos baços, né? Não tinha muita beleza. Não tinha aquelas qualidades físicas que era tão valorizada no Oriente. Era uma mulher que não tinha beleza. Já a sua irmã mais nova, Raquel, era o contrário, era o oposto. O nome dela significava ovelha, quer dizer que já é uma coisa mais carinhosa, né? Era bela e formosa. Por qual delas Jacó iria trabalhar 7 anos? Por Raquel. Ele não pensou, ele não imaginou outra forma. Ele nem pediu um sinal de Deus, como o servo de Abraão fez. Senhor, dá um sinal se é ela mesmo, como o servo de Abraão fez. Ele não quis nada disso. Mas atraído pela beleza, ele a escolhe. E quando Jacó cumpre os 7 anos, ele vai até Labão e cobra. Fala: já cumpriu o tempo, está na hora de ser da minha esposa. Porque o Labão, ele era tão esperto, parece que ele tinha esquecido, né, do acordo. Deixa ele trabalhando aí. Aí Jacó é obrigado a cobrá-lo. E é interessante que Labão, depois de ser cobrado, ele dá uma grande festa. Ele monta o palco, muita bebida, muita comida, um banquete. Ele tinha muito dinheiro. Só que aí à noite, no escuro, ele leva a sua filha mais velha, Lia, para os aposentos de Jacó, e não a Raquel. Ele engana Jacó. E Jacó não percebeu nada. Ele só percebeu no outro dia, quando ele acordou e viu que a esposa que ele estava não era a que ele tinha trabalhado. Não era a bela Raquel, era a Lia. E aí ele fica muito bravo e vai conversar com Jacó. Mas é interessante que ele não percebe a troca. E olha como a ironia bíblica, irmãos. Ele não percebeu porque a noiva provavelmente estava com véu, estava velada. Não percebeu porque a noite era escura, ele não estava enxergando. E provavelmente ele estava levemente embriagado, por causa da festa. E aí ele é enganado. Ele cai na trapaça de Labão e é enganado, assim como ele enganou seu pai. Da mesma forma. Jacó tinha fingido ser seu irmão, o Esaú. E o embuste funcionou porque seu pai era cego. Porque se Isaac estivesse enxergando, ele não teria enganado Isaac.
E da mesma forma, a Lia agora engana ele, passando pela sua irmã, e ele está cego na escuridão da noite. E o texto diz que Isaac tinha tomado vinho. E aqui, Jacó provavelmente também estava embriagado. Da mesma forma que ele enganou seu pai, ele é enganado. É aquilo que eu li no texto que Paulo fala, né? Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Com a mesma medida. É incrível isso aqui. Jacó achou em seu tio um adversário. Alguém que iria dar muito trabalho para ele. Então Labão propõe, irmãos, 7 anos de trabalho em troca da mais nova. Ele dá uma desculpa, fala que lá na cultura deles, a filha mais moça não podia casar na frente da mais velha. E Jacó aceita. E agora ele tem 2 esposas, as irmãs Lia e Raquel. Desta vez os anos não passam como dias, esses outros 7 anos. A Bíblia não fala que passou como dias, porque são tempos difíceis agora para ele. Tempos de muito trabalho, de briga na família. As irmãs competem o amor dele. E aí vem as servas também. E aí é interessante nós vermos isso aqui, ó. O sogro dele, o Labão, ele idolatra a riqueza e se torna um adversário de Jacó. Ele quer sempre passar a perna em Jacó, porque ele ama a riqueza, ele idolatra a riqueza. Há uma forte tensão entre as suas esposas e servas. Lia idolatra Jacó. Raquel, ela, por sua vez, ela desejava ter filhos para competir com a irmã que era fértil. Então o ídolo dela era ser mãe. Ela queria ser mãe de qualquer jeito. Ela chega a dizer para Jacó: dar-me filhos ou eu morro. Dar-me filhos, senão eu morro. Jacó fica irado, fala: por acaso estou eu no lugar de Deus para abrir a tua madre? Uma tensão, uma briga na família. Jacó, vocês já sabem, ele idolatra Raquel. Mas Jacó fez uma confusão terrível na sua vida. Por não pedir a direção de Deus, por não buscar ao Senhor, ele fez uma confusão na sua vida. E parece que o Senhor o esqueceu. Ele olha assim e fala: que confusão é essa na minha vida? Será que Deus me esqueceu? Meus irmãos, a resposta é não. O Senhor não tinha esquecido da promessa. O Deus que determina todas as coisas, Ele não havia esquecido a sua promessa de guardá-lo, de dar uma descendência numerosa como o pó da terra. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para aquilo que é o que esse texto quer nos ensinar. Pode parecer que o Senhor está ausente, mas na realidade Ele está operando mediante até mesmo a trapaça de Labão, ao dar Lia no lugar de Raquel. Deus está por trás dessa trapaça. Não que Deus compactua com a trapaça, mas Ele usa as maquinações do homem para cumprir a sua promessa. E vocês vão entender melhor isso. Agora, Jacó tem 2 esposas e cada uma tem uma serva, que tem filhos com ele também. No capítulo seguinte, nós vemos que ele já está com 11 filhos. A descendência está crescendo. 11 filhos. Depois ele tem mais um e Raquel morre. As 12 tribos de Israel. Ele se torna os 12 patriarcas de uma nação. E aí o versículo, a última parte, do versículo 31 ao 35, vai falar dos primeiros filhos de Jacó. E aí nós entendemos a operação do Senhor em toda essa história. Labão trapaceando Jacó sendo obrigado a casar com Lia, porque ele não queria, e tendo filhos com ela. E a atuação do Senhor, ela é percebida no texto na vida da desprezada Lia. Lia foi desprezada por seu marido. E Deus viu o seu sofrimento. Deus a fez fecunda, ao passo que Raquel ele
não dava filho. Atuação de Deus. Ele está dando filhos para Lia, um atrás do outro, e filhos homens, que naquela cultura era muito importante, mas a preferida de Jacó não tem filhos. Não que ela fosse ficar estéril o resto da vida, depois Deus se lembra dela também, mas naquele momento ela não tinha. Os planos de Jacó não deram em nada. Ele queria fazer a família dele com a Raquel, mas Deus está dando filhos para Lia. Então, Jacó havia planejado tomar Raquel como esposa, mas Deus pretendia que ele tivesse Lia. A vontade de Deus era que ele tivesse Lia. Jacó é confrontado pelo fato de Deus abençoar Lia com filhos, mas não abençoa Raquel. Ele é confrontado com isso. O que está acontecendo? Além disso, meus irmãos, Lia é desprezada, mas é ela quem testifica da fidelidade do Senhor. É ela que louva a Deus, é ela que fala: o Senhor me lembrou da minha aflição. E ela louva a Deus, e ela agradece a Deus, ela se lembra da fidelidade do Senhor. A desprezada Lia dá à luz a antepassados importantes da tribo de Israel. Por exemplo, Moisés e Arão. Moisés e Arão, eles eram descendentes de Levi, o seu terceiro filho. E eles foram escolhidos por Deus para serem os levitas, aquela tribo que iria servir ao Senhor no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Uma tribo importantíssima em Israel. Ela também dá à luz a Judá, de onde viria a linhagem de todos os reis de Israel. Todos os reis vinham de Davi, e Davi era da tribo de Judá. E nós sabemos, irmãos, que dela também veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele veio da desprezada, daquela que Jacó não queria, porque Deus usou a trapaça de Labão para fazer ele casar com Lia e ter o filho que viria o Messias. Deus é soberano. Deus, ele usa até mesmo as maquinações, as trapaças do homem para cumprir sua promessa. Irmãos, mesmo com as trapaças de Labão e as escolhas erradas de Jacó, o Senhor, ele cumpre as suas promessas, mesmo mediante o engano. Então, Deus é imbatível. Aquilo que ele diz vai acontecer. Não tem como frustrar os planos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Labão tentou frustrar, Jacó tentou frustrar, mas Deus, ele executa os seus planos da forma que ele quer. Veja o exemplo máximo disso, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus não tinha crime nenhum, ele não tinha pecado. Porém, Judas o enganou. Judas o trai por 30 moedas de prata e depois ainda lhe dá um beijo no rosto. Engano. Ele estava enganando o seu Senhor. Os sacerdotes do templo tiveram que pagar testemunhas falsas para acusarem Jesus de alguma coisa. Engano, maquinação humana. Pôncio Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Ele falou: eu não vejo crime nenhum nesse homem. A mulher dele falou para ele: não se mete na causa desse homem, que ele é santo. A consciência dele sabia que ele estava mandando para a cruz um homem justo, um homem santo. Mas mesmo assim, por medo dos judeus, ele manda Jesus para a cruz. Maquinação humana, maldade humana, perversidade. Ele manda o inocente para ser crucificado. Mas Deus, irmãos, tem o poder de transformar os atos maldosos dos homens em bênção. Ele transforma em bênção tudo isso. Do pior julgamento que teve, da maior covardia que já fizeram com um homem, no julgamento de Cristo, Deus transformou na maior bênção para a humanidade, que é a salvação de todo aquele que crê. Deus faz essas coisas.
Ele usa os ardis dos homens para cumprir sua promessa. E em Cristo, ele cumpre a promessa que ele disse para Jacó, que a descendência dele seria como o pó da terra. Porque apesar de Israel ter crescido, se tornado uma grande nação, ainda assim não era como o pó da terra. Não chegava a esse ponto. Nós vemos que isso se cumpre em Cristo Jesus. Depois da ressurreição, Jesus ordena aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Seria o passo para o cumprimento da promessa que ele fez a Jacó. Da descendência de Jacó ser grande como o pó da terra. E o resultado final desta obra missionária, que chegou até nós, o Brasil, está registrado em Apocalipse 7:9. Eu vou ler esse versículo e eu encerro aqui a minha fala. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Você é um descendente de Jacó, você é um descendente de Isaac, você é um descendente de Abraão pela fé. É o que a Bíblia nos ensina. Nós somos descendentes desses patriarcas pela fé do Filho de Deus, em Cristo Jesus. A Ele seja toda a glória e seja toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar.